tal a gente mergulhar numa história de detetive, só que científico? A nossa protagonista é uma criaturinha marinha bem pequena. E o mistério? Bom, uma crise de identidade que se arrastou por mais de 200 anos, cheia de nomes trucados, pistas escondidas e, claro, uma reviravolta genética no final. Olha só, essa aqui é a nossa protagonista, a anêmona do gênero Actinostella. Ela é encontrada em águas tropicais bem rasinhas. E a marca registrada dela é esse colar aí. De dia, ele se abre todo, mas de noite ele se encolhe. E aí os tentáculos entram em ação para pegar comida. Mas isso aí tá longe de ser só um acessório. Pois é, esse colar é a peça-chave da identidade dessa anêmona. Ele guarda um segredo biológico que foi fundamental para resolver todo esse quebra-cabeça. Então, vamos investigar. Então, vamos lá. O centro de toda essa história é uma confusão. Uma crise de identidade que, acredite, já dura 200 anos. Imagina só ter que identificar alguém com base em descrições super antigas e vagas. Era exatamente esse o desafio dos cientistas. Muitas dessas anêmonas foram catalogadas pela primeira vez lá nos anos 1800. Naquela época, as ferramentas e os padrões para descrever uma espécie nova eram bem diferentes. E o resultado? Um registro científico antigo, muitas vezes incompleto, que acabou gerando uma confusão danada. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha essa linha do tempo. A primeira descrição importante é de 1817. Por mais de 200 anos, os biólogos marinhos vêm tentando colocar ordem na casa. Mas o começo de tudo já foi um quebra-cabeça com peça faltando. Agora, se prepara para o caos taxonômico. Isso aqui é só uma partezinha dos nomes que uma única espécie, a Actinostella floscolifera, já recebeu ao longo dos anos. É como se um suspeito tivesse dezenas de apelidos diferentes, tornando quase impossível rastrear o histórico dele. Beleza. E como é que os cientistas de hoje em dia resolvem um caso arquivado desses? Bom, eles usam um kit de ferramentas que mistura o trabalho de detetive à moda antiga com a tecnologia forense mais moderna que existe. O processo começa, sabe onde? Em arquivos de museus, fuçando aqueles espécimes originais que foram usados para descrever a espécie lá atrás. Depois, é hora de ir para campo, literalmente mergulhar para coletar amostras novinhas em folha. E aí, finalmente, no laboratório, eles juntam a análise da aparência do bicho com o poder da genética. E não pensa que essa investigação foi só ali na esquina, não. A equipe viajou o mundo. Coletaram amostras desde o Pacífico, lá no México, no Panamá, até o nosso Atlântico aqui no Brasil. Tudo isso para garantir que eles tivessem o cenário completo da distribuição e da variação dessas anêmonas. E foi aí que a investigação achou uma pista de ouro. Comparando as espécies que todo mundo confundiu, apareceu uma diferença gritante. A Actinostella tem uma coisa que a outra não tem. As famosas zooxantelas. São umas algas microscópicas que vivem dentro dos tecidos dela, principalmente naquele colar. E essa é uma parceria fantástica, uma simbiose perfeita. As algas fazem fotossíntese e produzem energia, alimentando a anêmona, que em troca oferece um lar seguro. Essa relação não é só um detalhe, é o que define o modo de vida dela. Foi essa parceria biológica que funcionou como uma impressão digital, sabe? A peça que faltava para separar quem era quem de verdade. Ok, então a aparência e essa parceria incrível com as algas deram pistas muito boas. Mas a prova final, aquela que não deixa nenhuma dúvida, tinha que vir do laboratório de genética. Era hora de olhar para o DNA. Só que aí, o DNA trouxe uma reviravolta na história. O estudo concluiu que as semelhanças que a gente vê por fora podem ser só o que eles chamam de convergência morfológica. Nome complicado, né? Mas basicamente quer dizer que as aparências enganam, e muito. Isso quer dizer que duas espécies completamente diferentes podem acabar ficando super parecidas só porque vivem em ambientes similares e enfrentam os mesmos desafios. É o caso dos tubarões e dos golfinhos. Um é peixe, outro é mamífero, mas o formato do corpo é parecido para nadar melhor, né? Com as nossas anêmonas, aconteceu a mesma coisa. Confiar só na aparência delas era a receita para o desastre. E aqui está o veredito final do DNA. A genética não deixou margem para dúvida e separou as anêmonas em dois grupos bem distintos. Um grupo do Atlântico e outro do Pacífico. Mesmo que algumas espécies de oceanos diferentes pareçam irmãs gêmeas, os genes delas contam uma história de separação de milhões de anos.
Tá, a gente pode pensar, nossa, mas todo esse trabalho só para dar o nome certo para umas anêmonas? Mas a verdade é que isso é muito, muito maior do que parece. No coração de tudo isso está a taxonomia, que é a ciência fundamental de dar nome e organizar a vida. Pensa nela como a grande biblioteca da biologia. Sem nomes e classificações corretas, vira uma bagunça e ninguém consegue estudar nada direito. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa biblioteca, só um catálogo moderno de anêmonas do mar tem 845 referências científicas. Isso representa o trabalho acumulado de incontáveis cientistas ao longo de séculos, cada um colocando um tijolinho nessa construção do conhecimento. E é aqui que a gente entende por que tudo isso importa. A gente simplesmente não consegue proteger aquilo que a gente nem sabe o que é. Uma espécie que vive no Atlântico pode ter necessidades e ameaças completamente diferentes da sua gêmea lá do Pacífico. Dar o nome certo é o primeiro passo, o mais básico, para qualquer esforço de conservação e para entender o papel daquele ser vivo no ecossistema. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma anêmona que está ali relativamente comum causou uma confusão que durou 200 anos, imagina só o que mais não está por aí escondido bem na nossa frente, só esperando para ser verdadeiramente descoberto. A investigação da vida no nosso planeta, pelo visto, está só começando.